é uma experiência de projeção astral. O mais interessante é que eu estava gravando e de repente a filmadora desligou. Então, retomando tudo que eu estava falando, que é uma experiência bem antiga, né? Eu devia ter uns quase 8 anos, mais ou menos por aí, né? Essas experiências elas foram muito fortes para mim por conta da percepção de liberdade, que era muito alta, né? E era uma coisa muito nova, eu consegui realizar aquilo, né? O meu nível de lucidez era muito alto, mas o tempo que eu ficava fora do corpo, com a lucidez boa, era tipo 5 minutos, 10 minutos no máximo. E depois disso, eu começava a me sentir tracionado. Era como se acabasse o gás, né? Ou houvesse alguma outra coisa que me fizesse retornar. Mas era uma coisa imensa, né? Era um tempo absurdamente grande que eu estava vivendo naquele momento fora do corpo. E eu sei, né, que quando uma pessoa consegue fazer uma experiência hoje, às vezes de 4 segundos de consciência, para ela é uma eternidade, a experiência é ao máximo e a pessoa fica deslumbrada, né? Conseguir uma experiência que você tenha 1 minuto fora do corpo não é tão fácil, né? Não é tão fácil porque a gente está cheio de cargas emocionais. Mas isso eu só sei hoje, né? Bom, resultado. Eu morava na casa de madeira, né? E a casa, ela saindo da casa, indo para a esquerda, né? Passando umas 2 ou 3 casas, tinha uma padaria. E essa padaria, tive muitas experiências nessa padaria, porque o cheiro do pão, para mim, era um cheiro muito agradável, né? Era uma maravilha comer pão com manteiga, né? Eu achava o máximo. No tempo que o pão era pão e a manteiga era manteiga. Então, bom, tudo bem. E o que acontece? Bom, um dia, é melhor eu explicar direito, né? Na frente da minha casa, a rua era de terra, atravessando a rua tinha uma cerca e tinha um terreno, né? Um terreno vazio, né? Depois desse terreno, olha, deveria dar uns 150, 200 metros, talvez, é mais ou menos isso. Tinha uma escola que era de madeira e que eu estudava lá na época, né? Eu estudava nessa escola. Bom, então eu saí do corpo, né? E eu passei por cima desse campo, né? E fui até a escola flutuando. Fiquei sobre a escola, né? Só que isso já era uma hora em que eles começavam a fazer o pão lá na padaria. Então deveria ser tipo 4h30, 5 horas da manhã, né? Que eu estava tendo essa experiência de projeção astral. Que é uma coisa muito, né, muito interessante, porque naquela época eu conseguia ter projeções seriadas. Então eu saía uma vez, voltava, saía outra vez, voltava. E nessa experiência que eu tive, com o corpo astral à distância, mas o corpo físico perto da padaria, eu senti aquele cheiro de pão que foi um sucesso total, né? Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que ir até a padaria, porque eu queria ir até lá, né? Então eu fui flutuando lentamente até a padaria e quando eu cheguei na padaria, eu entrei na padaria, entrei por cima pelo telhado, né? Como a minha educação, o meu pai era muito metódico, muito cheio de comportamentos, né? de respeito, essa coisa toda. Quando eu entrava em algum lugar, ou ia entrar, eu pedia licença, né? E até para entrar nessa padaria, né, eu pedi licença. Eu estava pedindo licença para alguém que eu não sabia quem era, mas eu pedia licença.
Eu sentia que existiam presenças perto de mim. E eu entrei na padaria e fiquei flutuando dentro dela. A padaria, ela tinha aquelas coisas todas de vidro, de madeira, né? Não é que nem hoje, que é bem diferente. E o pão ficava ali dentro, né? Mas o pão ainda não estava pronto, né? E a pessoa que fazia o pão, ela era uma pessoa assim muito organizada, né? Então o pão era feito como se fosse feito para ela mesma. E eu fiquei olhando aquilo por um tempo, né? E obviamente sentindo já no meu corpo físico a vontade, olha que coisa mais terrível, a vontade de comer um pão, né? Essa sensação de ver o pão, de sentir o cheiro dele, que foi aumentado e potencializado pelo fato de eu estar com o veículo astral ali dentro, né, começou a produzir reações no meu corpo físico, né? Ou seja, foi produzindo a vontade, o desejo, né? Que obviamente naquela época eu não tinha noção nenhuma de como funcionava isso, mas aí eu senti o meu corpo astral sendo puxado, tracionado para o corpo físico, né? E quando eu olhei, eu já estava dentro do corpo físico e dentro da rede. Então, e sentindo aquele cheiro fortíssimo de pão que estava sendo feito, né? Foi uma experiência muito forte para mim na época, porque eu sentei na beira da rede e eu ficava pensando que eu preciso comer pão, eu preciso comer pão. Isso de madrugada, né? Só uma criança, só um garoto mesmo, para poder ter essas reações, né? Eu acho que cada um de nós vai ter que viver a época, né, da sua própria, as épocas da sua própria existência, né? Nossa vida, ela tem fases e a gente tem que viver cada fase da melhor forma possível. Hoje em dia nós misturamos muitas coisas, misturamos as fases da vida, né? Misturamos as coisas que são importantes, como respeito, né? Como comportamento moral. Misturamos também a definição de sexualidade, né? Daqui a pouco a gente vai dizer que não existe mais sexo, né? Nós fazemos isso convenientemente, não existe mais o sexo masculino e o feminino, né? Então, nós vamos misturando tudo por pura acomodação e falta de consciência. É isso.